Bom, vamos começar? Bom dia para todo mundo. Primeiramente, queria agradecer ao Cadu por estar aqui, por ter aceitado fazer essa palestra. Queria agradecer também à Atlética por estar ajudando o DCE também a montar essa palestra desde o início, essa semana de PP tão esperada. Agradecer a coordenação de PP e a coordenação da Facamp por todo o apoio. Agradecer também os alunos que estão aqui por estarem presentes nesse penúltimo dia de palestras. Foi uma semana muito legal, mas ainda tem palestra pela frente. E peço também que, para quem ainda não me enviou, me envie a presença no chat privado, Semana de PP, Luísa, para contabilizar a presença de vocês. E, Cadu, fica à vontade para começar na hora que você se sentir pronto. Tá bom. Obrigado, viu? Bom, pessoal, tudo bom? Eu sou o Cadu. Eu fui chamado, assim, tá batendo um papo com o professor Caim. Eu não sei se todo mundo que está aqui nessa call é de publicidade, não é? Eu não estou vendo o chat. Será que tem algum lugar que eu vejo o chat? Bom, tudo bem, depois eu vejo. Eu não sou muito bom de Zoom, mas a gente vai se virando. E, como eu falei, estava batendo um papo com o professor Caim para falar um pouco aqui nessa semana, um pouco da minha carreira e como que eu cheguei aqui nessa, nessa área, né, que eu não sei quantos de vocês têm muita vivência sobre isso ou conhecem muito, mas então vou falar um pouco disso para vocês, né, sobre UX Design, o que isso tem a ver comigo, né, acho que é o mais interessante, tipo, a gente entender por que eu estou falando isso para o pessoal de publicidade ou na semana de publicidade. Então, eu tenho 29 anos, eu formei na Facamp em 2015, um pouco antes de vocês. Eu trabalho como UX designer hoje em dia e eu trabalho com isso já há 6 anos, desde o meu estágio. Então, desde o quarto ano que eu tive a sorte ou, enfim, a oportunidade de começar a trabalhar com isso. E hoje eu trabalho na Log, que é uma startup e é considerada um unicórnio. E aí eu queria até começar perguntando para vocês se vocês sabem um pouco disso tudo que eu falei, assim, vocês sabem o que é UX design, o que é startup, o que é unicórnio, essas palavras são muito estranhas para vocês, vocês já ouviram falar isso antes em algum lugar? E eu não sei agora, Luísa, se o pessoal está no chat, não está, não consigo ver aqui. O pessoal está respondendo aqui que startup sim, mas as outras não, que o X nunca ouviu falar. Legal. É um pouco do que eu esperava, então eu me preparei um pouco para falar sobre esses temas, né? Tipo, o que que é UX? Por que que eu chamo de UX design? Como que isso é uma opção de carreira para gente, para que está em publicidade, está em marketing, e para depois de vocês se formarem, né? Então, além da criação, além do marketing, existe essa nova, assim, não é uma terceira veia, é só uma outra possibilidade também. E como que está esse mercado, né? Quais são essas empresas, como eu falei, startup, unicórnio, é um pouco das coisas que eu quero falar, porque são coisas que são muito relevantes nos dias de hoje e assim, quando a gente olha para o mercado, para as coisas que estão acontecendo aqui, são coisas bem importantes. Acho que pelo menos a gente deveria saber um pouco disso, pelo menos saber o que é. Então, quero trazer um pouco dessa introdução para vocês hoje. Então, eu queria começar explicando um pouco, assim, de pronto, o que que é UX, né? E UX nada mais é do que um termo estrangeiro para User Experience, ou como a gente conhece também, experiência do usuário, né? E ele é algo que existe desde que o mundo é mundo. Quando a gente desliga um despertador pela manhã, quando a gente usa uma lanterna, a gente pede um táxi, senta numa cadeira, usa o computador, a gente está tendo alguma experiência que alguém projetou e alguém pensou nessa experiência, né? E o design aqui, ele está sempre nesse sentido de... Espera que eu estou me arrumando aqui. Ele está sempre nesse sentido de projetar, né? Então, por que design? Design é o sentido de alguém projetou aquela experiência e o UX é só a disciplina que pensa um pouco por trás dessa experiência, né? Então, quando a gente pensa no mundo de hoje,
essas experiências elas são projetadas não mais no sentido de um produto físico, mas o que a gente chama de um produto digital. Então, quando a gente vai fazer ligar um despertador, ou desligar um despertador, acender uma lanterna ou pedir um táxi, isso tudo foi feito por alguém, por pessoas, né, nas empresas, que estão projetando essas experiências digitais. E o UX designer, ele tem esse título porque ele é essa pessoa, hoje em dia, responsável, né, por isso. Mas nem sempre foi assim, né? Então, nem sempre existiu essa pessoa UX designer, né? Então, projetista da experiência do usuário, né? Essa é uma profissão que surgiu lá no passado, quando algumas empresas que a gente já conhece, né? Algumas empresas super famosas, montadoras de carro, enfim. A Toyota começou a pegar inputs de usuários, né, de motoristas, fazer pesquisa com esses motoristas para entender o que, que era melhor para o carro dela, e não só pensar em economia, pensar enfim, eficiência, pensar em velocidade, que eram coisas que eram vendidas na época, né? Então ela já pensava assim, qual é o conforto desse passageiro, como é que o copo tem que estar melhor para aquela pessoa se sentir confortável nesse carro. Então ela já fazia pesquisa com esses usuários, com essas pessoas antes. A Disney também é um outro super exemplo que a gente sempre fala, que toda a experiência do parque foi pensada, né, para a pessoa ter o melhor sensação possível quando ela está lá. Então, cada cantinho, cada interação que você tem lá dentro, você vê um boneco, quando você vai comprar uma pipoca, quando você vai comer alguma coisa, tudo é super pensado para você ter uma experiência muito incrível lá. E hoje em dia, assim, muito mais quando a gente está pensando em empresas digitais, aplicativos e, enfim, tecnologia, tudo isso é muito levado em consideração. Então, a Apple, estou trazendo só como um exemplo, enfim, quando lançaram o iPhone, toda a usabilidade, tudo como que as pessoas clicam na tela em vez de ter um teclado, foi pensado desde aquela época, né? E o que essas empresas tinham em comum era isso, elas colocavam a pessoa na frente de uma decisão ou sempre centravam todas as suas discussões em torno da experiência de quem está usando aquilo. Então, eu acho que desde lá atrás alguém já está projetando as coisas que a gente usa hoje em dia, e hoje em dia essas coisas foram ganhando mais força e vendo que isso poderia ser um diferencial de mercado. Não só, às vezes, uma comunicação ou uma proposta de valor, mas como que a pessoa vai se sentir ou vai usar o seu produto, né? O termo UX mesmo, ele surgiu mais ou menos na década de 90, no final da década de 90, no começo dos anos 2000, com esse cara, que ele é o Donald Norman. Ele era um engenheiro, pesquisador, psicólogo da Apple, vice-presidente da Apple, e aí ele se criou esse termo de arquiteto da experiência do usuário, né? Então não tinha nada a ver com design, não tinha nada a ver com marketing, com produto, nada. Ele só estava querendo fazer com que lá na Apple, nos anos 90, no final dos anos 90, as coisas fossem sempre centradas em torno do usuário e das pessoas que estão utilizando as coisas da Apple. E ele escreveu esse livro aí que é considerado assim uma das principais leituras da área, né? Em que ele conta como que as coisas que eles faziam na Apple, até como, por exemplo, portas ou cadeiras ou, enfim, xícaras e bules foram pensados para que a gente pudesse utilizá-los de uma forma que parecesse fluida e a gente não precisasse pensar na hora que a gente fosse abrir uma porta. É fácil abrir uma porta, do mesmo jeito que é fácil usar um aplicativo de celular. Então, só nos anos 2000 que essa disciplina ou que essas coisas começaram a ser chamadas de UX, né? Antes elas eram chamadas de, enfim, pesquisa, estudos cognitivos, tem muito a ver com como a gente estava pensando na propostas para os clientes, né? Então, o UX, eu gosto de dizer que ele é uma disciplina, ele é uma maneira de pensar que de tão relevante e de tão impactante, ela atualmente virou uma profissão. E hoje em dia, hoje já existe no mercado pessoas procurando profissionais UX designers ou
designer de experiência ou projetista de experiência, estrategista de experiência, que são pessoas que estão olhando com foco sempre no usuário, na pessoa, no cliente, não só em vendas, mas no que vai ser bom, no que o que a gente pode, o que a empresa pode fazer para aquele cliente. Então, é um pouco disso que é UX, de uma maneira bem simplificada. E eu acho que a pergunta que deve estar surgindo na cabeça de vocês um pouco tá, mas o que propaganda e marketing tem a ver com isso? Ou qual que é a relevância de por que eu preciso saber disso agora? E eu acho que uma das grandes assim, explicações do porquê que isso começa a ser relevante hoje em dia, até na nossa carreira, é porque o mercado está mudando muito. Hoje, se a gente olha para a lista de empresas que são as empresas mais valiosas, empresas que estão mais relevantes no cenário mundial, muitas delas, ou praticamente todas delas, estão na chamada tech industry, que é a indústria de tecnologia. São empresas que elas já nasceram digitais, elas já a tecnologia e a engenharia é o core do que aquela empresa está fazendo, né? Então, muito mais do que um produto que tem uma venda boa, que tem uma comunicação muito boa, o importante ali é a tecnologia, ou como que isso pode ser, enfim, como eles falam, inovação, disruptivo, né? Como que isso pode ser diferente e fácil para os usuários. Essas big techs que a gente chama hoje em dia, né, Amazon, Apple, Alphabet, que é a dona do Google, Microsoft, Facebook, lá na China tem o Alibaba, elas valem mais do que as empresas tradicionais já. Elas já superaram o valor de muitas das empresas que a gente conhece. Acho que vale mais do que elas hoje em dia só a empresa de petróleo da Arábia Saudita. De resto, a Amazon vale $1 trilhão, Apple quase isso. Então, assim, são empresas que em um período muito curto de tempo conquistaram uma relevância muito importante na humanidade. E como que elas chegaram a fazer isso, né? Num ritmo tão rápido, é um pouco do que faz essa profissão, vamos falar assim, essa maneira de pensar tem um pouco de relevância nisso tudo, né? Que é o UX. Ele tem muita responsabilidade nisso tudo. Então, eu trabalho hoje numa startup e muitas dessas empresas que eu falei antes, elas eram startups. E quando a gente olha para a curva de crescimento de uma startup, ela tem mais ou menos essa cara, né? Então, em menos de 10 anos, ela cresce e dobra e triplica de tamanho. E num ano ela tinha 20 funcionários, no outro ela tem 100, no outro ela tem 500, no outro ela tem mais de 2.000. E é um pouco do que aconteceu com a Apple, com a Uber, com o Instagram, Airbnb, essas que a gente conhece. E aconteceu com as empresas brasileiras também, o Nubank, o Quinto Andar, a Log, outras startups também brasileiras que estão nesse mesmo ritmo, né? E quando eu falei que vocês já conheciam um pouco de startup, assim, eu queria apresentar um pouco do que está acontecendo dentro dessas startups para elas estarem crescendo tão rápido, né? E quando a gente olha o que uma startup está fazendo no seu tempo entre o começo, o meio e um estágio mais avançado, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, no começo, ela está procurando uma solução para algum problema que alguém ainda não resolveu. A Uber estava procurando uma solução para carros que chegassem mais rápido, te levassem no lugar que você quisesse, sem você precisar depender de um táxi que está passando pela rua. A mesma coisa aconteceu com o Spotify, com várias outras empresas, e elas criam o que a gente chama de MVP, que é o menor produto viável, né? Então, como que eu consigo fazer que um carro chegue, né, no lugar que a pessoa está no momento que ela pede? Então, ela faz aquilo de uma maneira bem rudimentar, bem às vezes com uma pessoa por trás do telefone pedindo um táxi para aquela pessoa, de maneira bem assim, bem protótipo, bem começando, para depois ela chegar num estágio em que aquilo faz sentido. E aí, como que a gente consegue achar um mercado específico para que esse nosso produto faça mais sentido, né? E comece a ganhar escala. E depois ela começa a crescer e dominar
o mercado, e aí quando você vê, tá todo mundo pedindo Uber, todo mundo usa o Spotify, todo mundo tem o cartãozinho roxo do Nubank, né? E, mas por que que isso é diferente de uma empresa tradicional, né? Ou de uma empresa que está aí há, sei lá, 30 anos fazendo, ou por que que os taxistas nunca conseguiram ter essa mentalidade de contratar uma pessoa para fazer o aplicativo para eles, né? É um pouco meio que é, opa, é um pouco meio do como os esforços estavam centrados dentro dessas empresas, né? Então, acho que muito antes de você ver uma propaganda da Uber, uma propaganda do Instagram, uma propaganda do enfim, de qualquer outras dessas startups que a gente usa, do Facebook, né, do Twitter, você já sabia o que era, você já usava, provavelmente você pediu o seu primeiro Uber ou você fez o seu primeiro post no Instagram muito antes de você ver um anúncio de que aquilo era legal, ou de que por que é melhor usar o Facebook do que o Instagram, ou ninguém ficou competindo muito no viés da comunicação, né? Eles sempre estavam pensando como que eu posso fazer o meu produto ele se destacar e ele ser tão fácil de usar que as pessoas vão usar ele sem nem perceber, e aí quando eles veem os amigos deles vão estar usando sem nem perceber, depois eu começo a me comunicar. Então tem muita coisa por trás disso, mas uma das explicações legais disso também é que existiam pessoas pensando especificamente como que esses produtos eram fáceis e relevantes e o que que os usuários ou os clientes precisavam naquele momento que ia fazer eles usarem aqueles produtos, né? E produtos, estou falando o seu feed do Instagram, ou, enfim, estou nesses exemplos aqui, mas no o Airbnb, por exemplo, também é uma. Uh, que essas pessoas estavam pensando o que que eu posso fazer para que essas pessoas que querem utilizar esses produtos utilizem sem precisar, se eu precisar fazer uma campanha no Fantástico ou precisar fazer uma super plano de promoção, plano de comunicação, porque eu não tinha às vezes tanto dinheiro para isso. E então o produto ele é sempre o centro dessas startups. E até hoje, assim, as áreas de produto, as áreas que estão construindo esses aplicativos são as áreas mais importantes dentro dessas empresas. Óbvio que existe área de marketing, existe área de comunicação, mas os profissionais que estão trabalhando dentro do produto, eles são necessariamente designers ou engenheiros, eles podem ser pessoas de comunicação que têm esse viés de tipo, de entender o que o usuário precisa e como que eu posso colocar isso dentro do meu produto para ele ser melhor e fazer sentido. Queria trazer um exemplo aqui para vocês. Vocês conhecem o Nubank? Vocês têm o cartãozinho roxo do Nubank? Isso é algo que faz sentido para vocês? Quando eu estava na faculdade, todo mundo queria ter. Parece ser uma coisa de velho, né? Mas, enfim, acho que é uma empresa que, pelo menos aqui em São Paulo, é super relevante, super fronteira em algumas coisas que acontecem no mercado de cartão de crédito, no quesito de banco digital, né? Toda essa tecnologia que a gente vê hoje em dia de pagamento por aproximação, eles começaram aqui. Então, é uma empresa que, com um aplicativo fácil e um cartãozinho roxo que qualquer um podia ter para controlar os seus gastos, passou em 7 anos, saiu de um fundo de um quintal para ser uma empresa que vale mais de 10 bilhões de dólares e é a maior fintech, né, que é empresa de tecnologia do mercado financeiro da América Latina. Então, não é pouca coisa, é muito relevante isso. No cenário internacional isso é muito percebido também. E eu acho que quando a gente olha assim, né, para o número de usuários que o Nubank conseguiu em 7 anos, alguém faz ideia assim de quantos usuários o Nubank tem hoje em dia? Em 7 anos ele conseguiu 25 milhões de usuários. É muita gente, é muito relevante isso, e o Nubank só foi fazer propaganda há menos de 2 anos atrás. Então, muito parte do que ele conseguiu e da relevância que ele teve foi por conta desse desejo e da praticidade, da facilidade que era ter um cartão do Nubank
Acho que a força de marca tem muita importância nisso também, né? A questão dele ser roxinho, dele ser minimalista, dele ser cool, eu acho que tem muito valor, mas o que sustentava esses usuários é muito fácil de usar, eu tenho atendimento toda hora, se eu passo uma compra que não era, eu mando uma mensagem no chat, ele já me estorna, então isso é muito relevante e isso faz com que você capture esses clientes e eles não queiram parar, eles virem embaixadores da marca muito rápido, né? São coisas que a gente aprendia na faculdade também. E aí quando a gente olha para essas empresas, a maioria dessas empresas são muito recentes. Então, empresas que valem hoje US$ 1 bilhão, a maioria não existia há 10 anos atrás. Então elas surgiram há muito pouco tempo. E US$ 1 bilhão é muita grana, tá, gente? Assim, não é qualquer empresa que chega nesse patamar, não. E por isso que eles chamam essas empresas de unicórnios, que são empresas que em muito pouco tempo chegaram nesse valor. São empresas que são muito promissoras, têm muito valor no mercado. E são empresas muito bacanas, assim, em algum sentido, outros não, mas são empresas que são pautadas dentro dessa cultura de inovação e de tecnologia, né? E assim, quando a gente está falando muito dessas empresas novas, né, é muito legal falar de Spotify, BNB, Nubank, Instagram, mas como é que estão as empresas tradicionais hoje em dia? Como é que está o mercado hoje? Eu tive a oportunidade de trabalhar com várias empresas que a gente considera mais tradicionais, Unilever, Ambev, Itaú, Visa, Nestlé, e muitas delas estão correndo atrás desse processo, né? Que é o que se chama de transformação digital nas empresas. Eu ia até perguntar, vocês já ouviram falar sobre transformação digital? É uma coisa que, enfim, não sei o quanto que isso surge aí na faculdade hoje em dia. Mas transformação digital é uma pauta super recente e que está tomando conta do mercado de várias formas, que são empresas tentando se modernizar, incluir a cultura do digital nelas. Então, são empresas que antes eram mais familiares, não familiares, mas eram empresas de bens de consumo, empresas de vendas, de comunicação muito offline, e hoje elas estão precisando chegar nesse ponto de competir e de crescer a ritmos que crescem, por exemplo, essas startups ou as empresas digitais que são mais da categoria da tech industry, né? Então, alguns reflexos e coisas que acabam surgindo aí por causa dessa transformação digital, né? É porque palavras-chave que a gente ouve por todo lado aqui, pelo menos aqui em São Paulo, no mercado, automação, big data, todo mundo acha que isso vai afetar a economia mundial e já está afetando. Ontem o Quinto Andar publicou, o Quinto Andar, vocês conhecem, é uma startup que faz aluguel e compra de imóveis, né? Então é como se fosse uma imobiliária online, e ele publicou um estudo em que eles mostram os dados de preço e de ocupação de imóvel, de aluguel, de custo de vida. Então, eles têm muitos dados hoje em dia sobre como é morar em São Paulo, quais áreas são mais relevantes, quais áreas podem ser interessantes para você passar o seu resto da sua vida ou passar o próximo ano, a sua faculdade, enfim. Eles têm muita informação sobre como é morar no Brasil. Então, isso entra nesse lado de Big Data, inteligência artificial, o que eles podem fazer com esses dados, né? Como que isso tem valor para a empresa. Então, isso é muito relevante. Essas empresas digitais, elas captam muito dado, e dado é uma coisa muito importante hoje em dia. E, enfim, essas empresas estão gerando muito emprego. O próprio Quinto Andar já está chegando na marca de 2.000 funcionários. O Nubank tem quase 4.000 funcionários em 7 anos. A Log, que eu trabalho, chegou já em 2.000 funcionários. Então, são muitas pessoas, muitos empregos sendo gerados. E também elas ajudam, assim, indiretamente no mercado informal, como, por exemplo, o iFood, que gera renda para
mais de 150 mil entregadores. Então, assim, a gente pode questionar um pouco da forma como eles fazem isso, mas acho que, de certa forma, eles geram uma opção de renda também para essas pessoas. Então, movimenta muito o mercado, essas startups, essas empresas. E a área de TI, dessa transformação digital e o marketing são as mais relevantes para essa etapa, muito por conta dessas metodologias centradas no usuário, né, que eu falei antes, e como eles conseguem resolver problemas rápidos de forma digital. Então, acho que essas são coisas que estão acontecendo e que as empresas tradicionais estão correndo atrás dessas sensações, né? Então, a Coca-Cola, ela possui toda uma divisão de transformação digital e várias outras empresas também têm. Eu trabalhei na Unilever, a Unilever tem também, no Itaú tem toda uma área disso. E várias outras empresas estão tentando entender como que elas conseguem usar o digital ou a tecnologia para impulsionar e continuar sendo relevantes, né? Então, você pode ver, isso aqui é uma publicação do LinkedIn que eu trouxe. Essa pessoa que está aí, o Luiz Felipe, o Jimmy, é um conhecido meu aqui, ele já foi quase meu chefe. Ele tem a sua própria consultoria e ele faz... ele, ele é contratado por essas empresas, nesse caso aí é a Raia Drogasil, que é uma rede de farmácia, né? Para dar palestras e montar equipes de inovação e equipes de transformação digital dentro dessas empresas tradicionais. Então, ele é um UX também, ele trabalha com isso, ele é um publicitário, para quem não conhece, ele foi formado em publicidade, ele tem essa especialização em UX, tem uma consultoria de UX hoje em dia e ajuda essas grandes empresas a se modernizarem ou a conseguirem competir nesse mesmo ambiente, nesse mesmo ecossistema, né? E acho que boa parte de vocês também deve, às vezes, se perguntar, tá, e as agências, né? O que está acontecendo com as agências nisso tudo? E porque eu não sei quantos de vocês já estão inclinados aí, ou quanto existe ainda essa divisão de criação e marketing na Facamp. Mas na minha época a gente tinha essa divisão ali em que a gente escolhia fazer ou criação ou marketing, né? E aí, ou ir trabalhar numa empresa ou trabalhar numa agência. Mas bom, as agências estão seguindo um rumo muito parecido. A gente conhece a agência como a famosa dupla, né, de diretor de arte e redação, e hoje em dia já tem muitas agências trabalhando com a trinca, a famosa trinca, que é o UX junto com um diretor de arte e um redator. Muitas vezes ele não existe, né? Não é uma pessoa fixa, não vira uma trinca especificamente, mas o diretor de arte ou o redator começa a ter bagagem de UX para poder levar isso em consideração. E por que que isso acontece? Porque muitos dos jobs, muitas das campanhas que saem hoje em dia, elas têm que vir com apoio digital. Elas é quase que obrigatório. Muitas das coisas com que eu trabalhei eram campanhas que precisavam de um desdobramento digital, ou precisavam de um site, ou precisavam de um aplicativo que sustentasse aquilo, ou que fosse como se fosse uma continuação da campanha, ou enfim, se centrasse. Hoje em dia, muitas campanhas são centradas todas em torno de aplicativos. Eu sei de uma recentemente da Black Friday que está chegando aí, a Samsung. Todo ano ela comunica Black Friday, é um evento muito importante para a Samsung, né? Venda de, enfim, eletrônico. E esse ano, assim como nos outros, eles fazem a campanha em torno de um aplicativo do site que ajuda você a escolher qual que é o celular ou o aparelho específico para você, né? E aí quem cria essa experiência tem que ser alguém que sabe um pouco do que, cara, como que as pessoas vão querer interagir com o site para me dizer qual é o melhor celular que eu quero, que eu preciso para mim, né? Não pode ser uma coisa muito tosca, porque ninguém vai querer usar, isso não vai ter relevância nenhuma para a campanha. Tem que ser algo fácil, diferente, como que as pessoas normalmente interagem com isso. Então, quem faz essa pesquisa, quem vai atrás dessas informações, quem tem esse conhecimento de como as pessoas interagem online, é uma pessoa que hoje em dia a gente chama de UX, mas que pode ser uma pessoa que conhece de UX, né? Então,
Muito do que acontece também são diretores de artes e redatores buscando conhecimento de UX, fazendo pós-graduação em UX, que eu vou falar mais para frente disso também, e que querem saber como aplicar isso no seus dia a dia e nos seus jobs e como que resolve isso, como que a gente pode fazer alguma coisa melhor do que simplesmente um anúncio ou alguma coisa offline, né? E um movimento que a gente vê muito legal que está acontecendo com muita força são executivos de empresas super conhecidas e tradicionais, né, offline, migrando para serem executivos de startups. Então, tirei alguns prints aqui de LinkedIn de que o head ou a head de brand, de estratégia de branding, de growth marketing do Nubank, veio da Mattel e teve uma experiência muito relevante em empresas tradicionais. Ele era Global Brand Marketing Manager. Então, era uma pessoa de marketing que hoje está trabalhando numa empresa digital e numa empresa muito mais centrada no produto, centrada no usuário. Na Log, a mesma coisa. A diretora da FBIS hoje é head de comunicações da Log inteira. Então, ela trabalha junto com as áreas de comunicação, de marketing e a nossa área de UX também, para ver o que é relevante, como a gente consegue fazer sentido no mercado com os produtos. iFood, a mesma coisa. E o Quinto Andar também, a mesma coisa. Um cara que era de agência, era de cliente, trabalhou na Nike, foi VP da Embev, trabalhava lá em Nova York e hoje é Chief de Marketing Officer do Quinto Andar. E um pouco do que, quando fizeram a entrevista de quando ele se juntou ao Quinto Andar, ele explicou um pouco, né, que todo mundo está mudando, o mundo todo, e parte dessas corporações, para se manter relevante hoje, ela tem que estar centrada, né, na tecnologia, no produto, no usuário. E esse é um pouco do movimento que o mercado está fazendo como um todo. E muito disso é por conta dessa disciplina, por conta dessa metodologia, dessa maneira de pensar em torno do usuário. Tem até um estudo super famoso da Forbes que mostra que para cada $1 que a gente investe em UX, a gente retorna $100 para a empresa em valor, seja em compra, venda, seja em retenção de marca, seja enfim, em propaganda, comunicação indireta. Então, tem muita relevância essa disciplina, tanto no mercado, por conta de como o mercado está mudando, né? E por conta de como as coisas estão sendo organizadas nessas empresas novas e nessas empresas que são mais centradas no produto e na comunicação. E aí, acho que você também pode estar se perguntando que legal, isso parece muito legal, parece muito interessante, parece que faz sentido, mas quem que é esse profissional, né? Porque hoje em dia eu falei, hoje tem uma profissão, né? Tem uma pessoa chamada UX designer nas equipes, nessas empresas, e o que ele faz. E a primeira coisa que eu acho que eu preciso falar é que, como eu falei, ele não é um designer visual, ele não é uma pessoa de criação, ele não é uma pessoa que faz arte, ele só está no design no sentido de projetar e pensando a experiência do usuário que vai utilizar, que é o cliente, né, que é, enfim, quem está utilizando aquele produto, aquela experiência que você está fazendo. Quando a gente pensa, por exemplo, no e-commerce, né, com uma loja virtual, principalmente agora em pandemia, que ninguém pode sair de casa para ir no shopping, hoje já está mais tranquilo, mas quando as pessoas não podiam sair de casa, e-commerce era uma coisa muito relevante, e já era relevante antes ainda, né? A pessoa de experiência do usuário, ela é uma pessoa que vai entender o comportamento de compra do cliente, como que essas pessoas compram, como que é o comportamento dela diante de uma gôndola, diante de uma arara de roupa, diante de uma promoção, para projetar a melhor experiência possível dentro do site para fazer uma compra online. Então, é uma pessoa que entende muito do cliente e consegue transportar isso em soluções, e não só, às vezes, em campanhas ou como se comunicar, mas em como que isso deve, como que isso deve ser. Então, hoje, ela é uma pessoa que ela está muito focada em resolver problemas, né? Lá na Amazon, eu imagino que, assim como acontece nas outras empresas, essas equipes elas estão sendo perguntadas ou cobradas de por que esses
os clientes estão desistindo da compra, por que que a pessoa vai até o carrinho e não compra, ou como que a gente pode fazer com que a pessoa que comprou uma blusa compre uma saia, compre um tênis, ou compre um livro, ele quer comprar também uma outra coisa, como que a gente consegue incentivar e deixar essas coisas mais fáceis. E aí tem ideias de, por exemplo, que a gente conhece hoje, de deixar o cartão salvo no site, fazer uma compra por um clique. Então, a pessoa que trabalha nessas equipes, ela tem que ter essa sensação de eu estou resolvendo esse problema, mas eu estou resolvendo esse problema para alguém. É o problema daquela pessoa que eu não concluí uma compra por algum motivo e eu vou ajudar ela a chegar naquela meta, porque isso vai ajudar a minha empresa a ir melhor também, né? Então, esse aqui é um exemplo de como isso se traduz, né, às vezes. Então, parece meio tipo, nossa, estou desenhando um aplicativo. Em parte, sim. Como a gente está falando da experiência digital, a interface que a gente tem para se comunicar e para interagir com as pessoas, normalmente é um aplicativo, é um site. E então, toda aquela pergunta, todas aquelas respostas que a gente foi obter conversando com as pessoas ou entendendo um pouco qual é o comportamento delas, a gente traduz para como isso vai se comportar, como vai ser, por exemplo, as etapas de um processo de checkout dentro da Amazon ou dentro do site que você está trabalhando. E faz toda a diferença você pensar nesses detalhes e entender por que que eu vou fazer em 4 etapas ou em uma, ou que dados eu preciso pedir, que dados eu não preciso, porque isso ajuda no final a pessoa a realizar aquela compra e no final você está trazendo relevância para a empresa ou, enfim, continuando esse ciclo de crescimento, né? E empresas tradicionais que não têm muito essa pessoa focada em o X, essas coisas acontecem de uma forma que a gente também já conhece, né? Essa sala aí, eu acho que para mim ela é um pouco familiar. Eu não sei como que está hoje aí na Facamp, mas a gente tinha uma sala muito parecida com essa na Fapem para fazer pesquisa. Essa é a famosa sala espelho, em que as pessoas podem, um grupo de pessoas faz uma discussão, responde algumas perguntas e tem pessoas do outro lado do espelho olhando para entender o que que elas estão querendo dizer, comportamentos e aprender um pouco sobre aquilo. E aí, esse é uma dinâmica que, enfim, a gente aí na faculdade, quem trabalha com marketing, quem faz pesquisa de mercado, já conhece. Mas a pessoa de UX também faz exatamente a mesma coisa. Então, quem é o UX aí e quem são os usuários, né? Então, a gente tem 3 pessoas que estão analisando e outras pessoas que estão sendo analisadas ou estão trazendo informações para o que essas outras pessoas querem saber. Num âmbito mais moderno, né, isso acontece dessa forma. A pessoa de UX, às vezes, mostra o site para que o usuário ou o cliente dela use na frente dela e ela se pergunta, o que que você está achando? Por que que você clicou ali e não aqui? O que que te faria fechar essa compra? O que que te faria alugar esse apartamento? O que que te faria pedir um táxi agora, nesse lugar ou não? Então, muitos dos processos estão envolvidos com pesquisa, que são coisas que a gente já conhece, que a gente já faz aí na faculdade, e a gente aprende aí na faculdade. Então, é algo que tem muito a ver com o dia a dia do profissional de marketing ou de publicidade também. E esse aqui foi lá no quinto andar, quando eu estava trabalhando lá. São pessoas que trabalhavam comigo fazendo uma entrevista, a gente documentou isso. Tá um pouco forçado, né? Mas a ideia é mostrar que o nosso trabalho, ele é muito mais do que desenhar como o aplicativo vai ficar, mas muito mais entender o que que vai fazer sentido para aquela pessoa que vai usar isso. Então, muitas vezes o designer de UX ou a pessoa responsável por UX, ela nem é a pessoa que desenha o aplicativo final. Muitas vezes ela é amparada por um designer específico que faz o aplicativo final, né? E a pessoa de UX ela é muito mais responsável por avaliar se aquilo que está sendo construído ou se aquilo está dentro do que o nosso cliente, do que o nosso usuário precisa ou quer ou foi esperado do comportamento que a gente analisou dele, né? Então, tem um pouco dessa cara, né? A pessoa, o profissional que trabalha com UX, ele aprendeu sobre o usuário por meio de pesquisa, quali, quant, enfim, tem várias formas da gente aprender sobre o usuário.
ele projeta o que ele aprendeu, então ele fala assim, as pessoas gostam mais ou estão mais acostumadas quando essa experiência se dá dessa forma. Então ele planeja, ele descreve, em alguns casos ele rascunha, ele desenha, mas ele está envolvido em como transformar aquilo que ele aprendeu em uma coisa física ou alguma coisa que seja relevante. E ele também sabe se aquilo, ele é uma pessoa que navega muito dentro do negócio, então ele é uma pessoa que fala muito de métricas e de viabilidade, porque tudo aquilo que ele aprendeu com o usuário, ele tem que entender se faz sentido ou não para o negócio que ele está trabalhando. Então, é viável tecnologicamente? Vai entregar o valor que a gente precisa? No final, essa mudança que a gente está propondo vai aumentar o número de vendas ou vai aumentar o número de apartamentos alugados, né? Então, eu acho que ele é uma pessoa que está transitando sempre dentro da pesquisa, um pouco da criação e um pouco do negócio e dos números e como que aquilo faz sentido. Esse é o profissional de UX hoje em dia no mercado, né? Então ele tem que ter essa malemolência toda aí. E eu acho que foi isso uma das coisas que mais me atraiu, que é até como eu falo, como que eu, né, saí de publicidade e fui parar no meio disso. Esse aqui sou eu no TCC. A gente estava em 2015 fazendo o TCC, como muitos de vocês vão fazer ou estão fazendo já, não sei qual é a turma que está aí. Mas eu entrei na faculdade porque eu queria trabalhar com marketing esportivo. Eu achava que eu gostava de futebol, de esporte, eu queria trabalhar com isso. E aí, no meio do caminho, eu percebi que eu também gostava das disciplinas de criação, gostava de desenhar, gostava de fazer anúncios, de mexer no Photoshop. E também fiquei sabendo que diretor de arte dá para ganhar uma grana bem boa. Então eu me empolguei um pouco com isso. E aí escolhi fazer criação, mas sempre de olho, assim, eu era um cara que gostava muito do marketing ao mesmo tempo em que fazia criação. Então eu não fiz as disciplinas todas de marketing, mas eu gostava, trocava ideia com o pessoal do marketing, a gente tinha uma proximidade muito legal, né? E aí, no meu 4º ano, eu comecei a fazer estágio nessa empresa, que era uma startup aí de Campinas, e eu precisava fazer basicamente trabalho de marca para eles, Facebook Ads, uns anunciozinhos, umas coisinhas meio básicas, aprender um pouco de marketing digital, né? Mas foi muito legal, porque era uma empresa muito pequena, essa era a empresa toda, e a maioria dessas pessoas eram engenheiros, eram pessoas que eram gerentes da Ambev, gerentes de outras empresas famosas, escritório de advocacia, que entendiam como fazer um negócio, tinham experiência, e eu estava lá meio para ajudar na parte de comunicação, na parte de marketing, e consegui aprender muito sobre, sobre como faz um negócio, enfim, sobre o que estava ali atrás da tecnologia. Já era uma empresa, uma startup, né? Porque a gente estava fazendo um aplicativo, no final das contas. E com base nisso eu descobri o que era UX e comecei a pesquisar um pouco sobre isso, né? Então eu entendi que o UX era essa pessoa que juntava negócios, aplicativos, tecnologia e criação. Era um profissional que estava no meio de tudo isso. E fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Li bastante, lia muito blog, porque é uma disciplina super nova, então não tem graduação na área. Eu tive que estudar, aprender sozinho praticamente. E aí eu fui ver, né, quais empresas tinham cargos de UX ou vagas de UX, e eram essas empresas legais que a gente já falou. Parecia legal. Eu falei, pô, seria legal trabalhar no Spotify, né? Produto que eu uso quase todo dia. E aí eu comecei a ver qual que eram as requisitos para trabalhar nessas empresas. E no meio disso eu percebi que seria legal fazer uma pós-graduação. E naquela época só tinha uma pós-graduação nisso, que era essa da Universidade Positivo, que era chamada de Design Centrado no Usuário. Que, enfim, o nome tinha esse nome, mas estava lidando ali com como os produtos digitais, essas coisas funcionam ou estão ocorrendo por trás dos panos ali e como que eu poderia começar a trabalhar nisso. E foi muito legal essa pós, porque eu tive contato com vários profissionais, tanto de marketing quanto de agência, que também estavam fazendo o mesmo movimento que eu. Eram pessoas com os mesmos interesses, que já não queriam mais fazer só anúncios ou só comunicação e queriam trabalhar junto com decisões que faziam mais sentido para os usuários e para o produto no geral.
No meio dessa pós, eu consegui um emprego nessa consultoria. É uma consultoria super famosa, chama Try, aqui em São Paulo. E eu consegui... Uma consultoria, ela trabalha meio que como uma agência, né? Ela atende projetos de várias empresas e ela fazia o trabalho de transformação digital ou de UX para vários clientes. E às vezes a gente atendia até agências que estavam fazendo campanhas de comunicação, por exemplo, para Coca-Cola, e aí falava assim, a gente não tem um profissional de UX dentro da agência que vai fazer, por exemplo, o site que a gente precisa ou o aplicativo. E aí a gente ia lá e fazia essa parte digital para essas agências. Esse site da Tokstok foi eu que fiz, foi a gente que fez. Então, muito mais do que desenhar esse site lindo, o meu papel era tipo entender o que o cliente está olhando quando ele está procurando uma coisa na Tokstok e o que eu preciso mostrar para ele nessa página, né? Então eu meio que fiz pesquisa, meio não, eu fiz bastante pesquisa, a gente foi entender o que era mais interessante, o que precisava ter, e fazia um rascunho num papel mesmo, e aí depois um designer ia e montava o site bonito. E a gente fazia todo esse intermédio de pesquisar, entender e apresentar para o cliente o que a gente acreditava que ia ser o melhor modelo, né? Então, muito importante desse trabalho era isso, era conversar com usuários, era conversar com os clientes, era mapear quais eram as dores dele, o que eles estavam fazendo. E aí, outros aplicativos que eu fiz também foi um aplicativo de investimentos, muito legal. Tem um monte aqui, mas eu não vou passar por todos, porque eu sei que o nosso tempo está acabando, né? Já era pra gente, acho que já está na parte das perguntas, mas eu prometo que eu estou acabando aqui. Então, alguns dos clientes que eu trabalhei são clientes, como eu falei, antigos, clientes novos que estavam procurando por essa demanda mais qualificada de usabilidade, de UX, uma pessoa centrada no usuário, né? Essa era a equipe. É uma equipe bem maior, bem mais legal, de várias pessoas pensando nisso também. Então, foi uma experiência bem bacana. E aí de lá eu passei para o Quinto Andar, que é uma startup também. Hoje é uma startup que vale $1 bilhão, considerada unicórnio, então é uma empresa super relevante no mercado. E para quem não conhece, é um site para você alugar imóveis, muito bacana, com muitos imóveis, com muita geração de valor também, muita relevância, já é a maior imobiliária do Brasil. Então, em pouco tempo, né, desbancou um mercado que era super tradicional. E a gente desenhava justamente como era a experiência das pessoas de procurar um imóvel e entender se ela queria ver foto, se ela queria ver preço, como que seria o processo de agendar uma visita, né? Então a gente estava muito mais entendendo como que isso ia ser relevante para essas pessoas do que especialmente desenhando o, o, o final desse site, né? Quando eu entrei, a gente era uma equipe de 11, 10, né? E aí só de UX a gente chegou a ser 40 lá, até eu sair e ir para outra empresa. Aqui era um pouco dos processos, então a gente ia discutindo, decidindo como é que seriam as melhores modelos, interações, coisas que a gente ia aprendendo na prática, e sempre muita discussão, sempre muita conversa, sempre muito tipo, pô, será que isso é melhor ou pior, o que faz sentido, o que não faz. Olhava para as telas que a gente tinha, que os designers tinham desenhado e tipo discutia, debatia, será que é isso mesmo, será que não é? Fazia muito rascunho também para tipo, olha, é melhor isso estar nesse lugar do que naquele, isso é mais importante para os usuários do que aquilo. Então era um pouco desse universo que a gente vivia lá. E aí de lá eu fui para a Log, que também é uma startup, também é uma empresa de tecnologia, também é uma empresa unicórnio. E é uma empresa que, para quem não conhece, faz entregas, né? Uma empresa de logística, empresa menos conhecida pelos consumidores, mas ela é super relevante para o mercado de entregas nacional. Também um unicórnio, ganhou muito dinheiro e muito relevante. E parte do processo, a mesma coisa. É discutir e fazer pesquisa e desenhar depois para ver como é que vai ficar o produto que o nosso usuário está fazendo, né? E assim, só para fechar, então, o que você, né, eu, nesse caso, vocês que estão aí na faculdade, precisam para ser um UX, ou se você se interessou por esse assunto, né, ou achou interessante isso, essa possibilidade. A primeira coisa que eu te digo é, não existe graduação, não precisa ser formado e não precisa saber nenhum software. O profissional de UX ele só precisa ter muito interesse nessa disciplina,
lê muito, os conteúdos estão todos online, tem muita aula grátis, muitas coisas relevantes já na internet para a gente pesquisar. Então, o que eu digo é se interessar pelo assunto, buscar conteúdo e às vezes procurar uma empresa legal com uma área de UX que você possa tentar entrar, conversar mais com as pessoas, ir atrás desse mercado. E eu acho que é uma área muito promissora, assim, não acho, tenho certeza, mas é algo que a gente, como a disciplina de marketing, de criação, está muito, muito conectado com o que a gente faz, né? E era isso que eu queria dizer, tentei terminar antes do tempo aqui, para a gente já abrir para as perguntas, e, enfim, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, tentei correr Primeiramente, um muito pouquinho. obrigada. Foi uma palestra muito legal, muito interessante. Eu, falando por mim mesmo, que estudo publicidade, é um lado que eu não imaginava. Eu acho que, para mim, o UX precisava mais disso, de você fazer os softwares mesmo. Então, foi, foi muito legal saber disso. E tem algumas perguntas aqui. Legal. Quem tiver perguntas e quiser me mandar pelo chat privado, eu vou falando aqui também. De início, qual é a maior dificuldade que você vê em trabalhar com o UX? Eu acho que a maior dificuldade quando eu saí da faculdade era justamente entender que eu precisava saber tanto do cliente, né? Eu precisava aprender a fazer pesquisa, aprender a, a, enfim, equilibrar essas disciplinas que eu já conhecia de comunicação, de pesquisa, com a parte de tecnologia e a parte de produto digital mesmo, né? Eu acho que, como eu falei lá no começo, o profissional de UX, ele precisa saber ele precisa ir criando essa bagagem ou criando esse conhecimento de o que dá para fazer, né? Não adianta a gente entender que o comportamento do usuário é X, mas não saber como que é possível aquilo ser feito, né? Então você precisa saber um pouco de tecnologia, mas isso são coisas que você vai aprendendo conforme você está no mercado, né? Não é nada que por exemplo, uma pessoa júnior, ela não é tão cobrada de saber sobre se dá para fazer uma interação X ou Y no aplicativo logo de cara. Então, acho que assim, as maiores dificuldades é saber um pouco de tecnologia e ter um pouco dessa interesse em pesquisar bastante e conseguir criar um produto que seja viável e que faça sentido e não só uma coisa que está na sua cabeça, assim, né? Muito legal, muito interessante. E já partindo para a próxima pergunta, que é bem nesse estilo, é como se começa a traçar uma experiência do usuário do zero? Legal. Eu acho que a primeira coisa, como eu falei, existem métodos e processos para isso. Eu não quis entrar muito nesse detalhe, mas é muito fácil de achar na internet, por exemplo, processo de UX. A gente sempre começa com entendendo as perguntas que a gente quer responder ou o problema que a gente quer resolver, né? Então, se eu quero fazer com que pessoas peçam mais Uber, ou o que faz as pessoas pedirem um táxi na rua, ou qual é a maneira disso, eu vou entender qual é esse problema, né? Por que as pessoas estão precisando pedir táxi na rua? O que está por trás disso? Eu vou investigar bastante qual é o comportamento que leva elas a ter essa ação, e depois eu vou começando a entender ou criar soluções que resolvam esse problema, né? Mas a primeira parte é sempre perguntas, sempre entender o problema, sempre entender qual é o problema que aquela pessoa, que aquele usuário, que aquele cliente tem e depois entender quais opções eu tenho para resolver aquele problema. E é nesse momento que entra aquelas entrevistas com o, a sala espelhada? Existem vários momentos. Esse é um deles, sim. Existem várias maneiras de fazer isso. Muitas das coisas que eu fiz era literalmente sair na rua para conversar com as pessoas e ou criar mecanismos de atração. Então, falar assim, vem aqui bater um papo com a gente. Mandava e-mail para as pessoas falando, vem aqui, traz uma horinha para a gente conversar. E a gente paga um vale no Starbucks ou paga até uma remuneração mais forte, dependendo de quem for. Mas o primeiro momento sempre é conversar, mas existem outros momentos em que a gente faz aquela pesquisa da sala espelho ou a outra pesquisa que eu mostrei também de tipo de mostrar o site desenhado.
Então, a gente tem esse primeiro momento de descoberta, mas tem um momento de validação também. Então, vamos supor que a gente desenhou uma primeira experiência e a gente quer saber se aquilo está funcionando. E a gente traz as pessoas para testar. Então, antes de eu comprometer a equipe de engenharia a fazer um processo que pode demorar meses, né? Então, construir um aplicativo pode demorar meses. Antes de eu fazer isso, eu consigo fazer um protótipo e mostrar para as pessoas e falar: o que você acha disso? Resolve o seu problema, né? Óbvio que a gente não pergunta dessa forma, mas a gente está aqui tentando buscar se aquilo que a gente está propondo, às vezes num papel, às vezes num PowerPoint, né? Já é o que precisa para resolver o problema daquela pessoa. Então a gente faz a pesquisa também para validar ou para entender se o que a gente está propondo faz sentido. Legal. E dessas pesquisas, quanto tempo mais ou menos é gasto, assim, com as pessoas entrevistadas? Quantas pessoas são entrevistadas? Como saber ah, se aquilo é suficiente, se você não precisa entrevistar mais? Essa é uma pergunta muito boa, assim. Essa é uma pergunta que a gente se depara diariamente com ela. A gente não sabe, tá? Então, assim, existem estudos e metodologias que dizem que tem um número X de pessoas que você pode entrevistar que vai te dar relevância para você ter certeza do que você está fazendo. Existem outros estudos que dizem que esse número tem que ser muito maior. Lá no Quinto Andar, por exemplo, que eu trabalhei, a gente entrevistava muito pouco. A gente gostava de testar e errar rápido. Então, eu não gastava muito tempo entrevistando muitas pessoas. Eu entrevistava algumas que me confirmavam ou me direcionavam aquela suspeita que eu tinha, né? Então, eu tenho uma suspeita aqui de que eu vou resolver esse problema dessa forma. Então, eu entrevistava algumas pessoas para ver se era isso mesmo. Se eu tivesse alguma confirmação, a gente já fazia um outro teste para ver se aquilo valia a pena mesmo ou não. Um teste já mais com produto mesmo. Na Log, por exemplo, a gente gosta de fazer pesquisas mais profundas, porque a natureza do negócio, ela é mais, ela tem espaço para isso, né? Então é muito pessoal, muito de empresa para empresa, muito de processo para processo. Tem gente que entrevista 5 pessoas e já acha que é suficiente, e para o caso daquela pessoa, para aquele problema que ela está resolvendo, pode ser suficiente sim. E tem gente que faz pesquisa quantitativa e aí acha que só vai ter relevância estatística, que é uma coisa que é super importante, né? Depois que ela atingir 100 mil pessoas. E ela demora uma semana para atingir 100 mil pessoas. Então, ela tem que esperar o resultado de uma pesquisa quantitativa rodar uma semana, 2, 3. Então, é muito dependente de cada contexto, cada momento em que você está, cada problema que você está resolvendo, né? Mas tem espaço para tudo. Sim, realmente. O Pedro perguntou, ele falou assim: imagino que profissionais de UX, um profissional de UX é alguém que constantemente é cobrado e nunca pode se acomodar. Você pode falar um pouco sobre essa rotina? Posso. Eu acho que isso é um perfil, Pedro, que é muito forte em todas as startups para qualquer cargo, tá? Quando a gente está trabalhando nessas empresas mais rápidas, elas usam, tem até um nome para isso, elas usam método ágil, né? Metodologias ágeis. A cobrança e a entrega de resultado ela é muito rápida, tá? A gente traça projetos e objetivos a cada 3 meses. Então, em 3 meses eu tenho que chegar num objetivo. E muitas vezes eu não tenho um projeto que vai me ajudar a chegar nesse objetivo em 3 meses. Eu vou ter que fazer uns 4 ou 5. Então, são projetos muito rápidos e que a gente precisa testar logo e ver se aquilo vai dar resultado logo para poder já fazer um outro, e já fazer um outro, e já fazer um outro, porque muitas das vezes a gente vai errar. E nas startups, ou nessa metodologia, ou nessa maneira de pensar dessas empresas, é muito bom errar. Porque significa que você tentou alguma coisa e que você vai aprender alguma coisa com esse erro para você tentar de novo depois. Então, tem até um mote, né, um termo no inglês que é fail fast, learn faster, que é quanto mais rápido você erra, mais rápido você aprende, mais rápido você tenta de novo. Então, não só o profissional de UX ou o profissional que tem essa mentalidade de UX, mas muitos dos profissionais dessas empresas, dependendo também do momento, existem empresas que têm produtos mais consolidados ao mesmo tempo que ela tem produtos ainda em descoberta, né? Vamos falar dessas startups. Mas para esses produtos que estão precisando de serem descobertos ou precisando crescer muito rápido, todas essas pessoas precisam
ter essa mentalidade mais de ser cobrado e de não se acomodar e tentar resolver coisas muito rápido, assim. Então, não só o profissional de UX, isso é uma característica meio que do mercado das tech industries que eu falei ali, que tem esse perfil mais rápido, assim mesmo. Beleza, muito obrigada. E a Júlia perguntou como você aplicou o UX na Log, se tem algum exemplo prático de que mudou, foi adaptado, entre outras coisas. Tenho sim. Na Log eu trabalho especificamente com os entregadores. Existem 5 equipes que trabalham com entregadores, pelo menos 5 equipes, não, deve ter umas. Se a gente contabilizar as equipes de outras áreas, devem ter muito mais. Deve ter umas 10 equipes que trabalham só com entregadores. A minha equipe especificamente, a gente trabalha com experiência em rota dos entregadores. O que eu quero dizer com isso? Que é quando os entregadores utilizam o aplicativo para pegar um pacote lá na Amazon, vamos falar assim, né, e entregar na sua casa, né? Então, o que o aplicativo tem que dizer para esse entregador, né? Tudo isso, tudo que tá lá na tela é o único apoio que ele tem para descobrir aonde é a sua casa, como que ele chega lá, quanto tempo ele tem para chegar lá, quanto ele vai receber, quanto que, se ele não entregar, o que acontece, o que ele precisa fazer. Então, a gente só tem aquela plataforma para dizer para ele um monte de coisa, né? E a gente tinha várias, a gente é muito cobrado, né, na nossa equipe para que esses entregadores façam essa entrega com sucesso. Então, que eles consigam achar o endereço e que eles consigam fazer a entrega, né? Quando os números de entregas com insucesso começam a crescer muito, a gente precisa pensar numa nova solução, porque provavelmente a que a gente está testando ali, ou que a gente está rodando, não está dando muito certo, né? Então a gente está sempre olhando para o número de sucesso da entrega. Se aquela entrega do Mercado Livre que você comprou vai chegar na sua casa, se aquela entrega da Amaro que você comprou vai chegar na sua casa no tempo certo. Muitas das coisas que a gente fez recentemente foi mudar esse aplicativo, melhorar a maneira como a gente mostra essas visualizações e também uma coisa que a gente fez muito recentemente com base na pesquisa que a gente entendeu é que o entregador ele não entrega só um, ele entrega uns 10 pacotes ao mesmo tempo. Então ele passa na Amazon ou na Amaro e pega 10, 20 pacotes e faz a entrega desses 10, 20. E por conta de segurança, antigamente ele só podia entregar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, que a gente dizia para ele quais eram. E a gente fez muita pesquisa para entender que isso era uma coisa muito ruim para eles. Eles não gostavam de ser forçados a passar por todos os pontos para entregar, porque o entregador ele sabe mais da rua e das rotas da rua do que o nosso sistema, que a gente achava que estava dando a melhor rota para ele entregar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. E aí a gente o que fez foi liberar essa trava. Então foi assim, não, a gente não mudou nada na interface, a gente não mudou nada no que a gente mostra para ele, de como ele tem que fazer a entrega, mas a gente simplesmente deixou ele fazer na ordem que ele quer. Isso aumentou muito o nosso valor e a percepção deles de que tem até vídeo no YouTube, o aplicativo da Log está melhor, o aplicativo da Log agora sim mudou, que foi uma mudança que a gente percebeu e a gente não mudou em nada de desenho, a gente só mudou uma regra que a gente descobriu, propôs, testou, viu que fazia sentido e aí mudou para todo mundo. Então, esse é um pouco da investigação e das ideias do trabalho de UX que a gente faz e como a gente gera valor para o usuário que está lá utilizando o aplicativo, né, no dia a dia, né? Que no caso não somos nós normalmente, né? Mas é o entregador que está fazendo as entregas. Ok. E a última pergunta é se o salário de UX varia bastante. O salário de UX é uma coisa que atrai muitas pessoas, tá? É um salário muito bom. Ele tem crescido muito, principalmente assim nesses últimos anos. É uma profissão muito relevante, é uma profissão que tem muita gente chegando, muita gente migrando. Ele tem uma variância boa dependendo de onde você trabalha e da empresa que você trabalha. Acho que assim, fora de São Paulo o salário dá uma reduzida, mas aqui em São Paulo ele tem uma média bem boa e bem alta, assim. Mesmo dentro das startups ele tem uma média, não varia tanto. Nas empresas tradicionais ainda não tem muitos profissionais de UX, pelo menos eu não conheço vagas de muitos profissionais de UX, mas o salário também, por exemplo, no Itaú tem muita gente de UX, é uma empresa mais tradicional, e o salário lá é um pouco menor só do que dessas startups, assim, não chega a ser tão menor.
Mas essas startups receberam muitos investimentos para investir nas equipes de tecnologia, e UX é considerado uma pessoa da equipe de tecnologia, apesar dela não fazer a tecnologia, não escrever código, né? Não ser um engenheiro, mas ela é considerada uma pessoa da equipe de tecnologia, e são as equipes em que o investimento é maior. Só para vocês terem uma ideia, um dado assim, a equipe de UX e produto no Nubank tem umas 200 e poucas pessoas. A equipe de marketing inteira tem 30. Então, são profissionais que estão sendo muito mais requisitados. E é uma migração que acontece muito, tem muita gente chegando para trabalhar com isso, e é uma profissão que vai crescer ainda, tem muito espaço para todo mundo trabalhar com isso ainda. E são salários muito bons, tá? Assim, é uma média muito alta mesmo. Bom, então é isso. Acabaram as perguntas por aqui. Muito obrigada. Queria agradecer em nome do DCE, da Atlética, da Facamp mesmo, por ter um ex-aluno falando sobre um assunto muito legal. Nessa semana tão esperada de PP, a primeira semana. Legal. E muito obrigada. Foi muito, muito bom. E, pessoal, quem não me enviou a presença ainda, por favor, envia para não ficar com falta. E acredito que é isso. Mais tarde tem outra palestra. Valeu, gente. Ó, eu tinha até deixado uns slides aqui só com os livros e uns cursos para quem quiser fazer, e alguns conteúdos para quem quiser procurar mais sobre o assunto, mas queria deixar meus contatos também. Tem o meu e-mail, tem o meu LinkedIn, tem até meu telefone, e se alguém quiser saber mais sobre isso, tiver dúvida, não tiver como contatar as pessoas sobre o assunto, pode me escrever, pode me chamar que a gente bate um papo, a gente de alguma forma tenta tirar essa dúvida da sua cabeça e pelo menos te ajudar a entrar num caminho, se você tiver interesse aí por essa disciplina. Tá bom? Ok, muito obrigada. Imagina. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais, Cadu. Falou.